Oiê. Gente, vocês viram? Foi assim, ó. A gente tá resolvendo tudo assim, né, Renata? Oiê. Oi você que tá aí do outro lado. Muito bom ter você com a gente. Vocês vão ter que ter paciência que a gente tá acelerada. Então a gente tá mesmo. Mas a gente tem um compromisso de estar aqui na segunda-feira. A Lídia não quer deixar faltar. Só que a nossa agenda não sabe que a gente tem isso na segunda-feira. Então, a turma marca jantar, marca evento, marca tudo. 3 hoje, 3. E aí, não dá tempo. Então, a gente tá fora do nosso horário e a gente nem avisou pra vocês que a gente ia estar fora do nosso horário, mas estamos testando saber se esse horário funciona também. Então, bem-vindo à minha invasão no espaço de Lídia, de segunda-feira. A minha invasão no seu escritório. Hoje só. Gente, eu vim aqui atrás dela. Eu vim aqui atrás dela. Fiz, ó, hoje você não escapa. Não, é verdade, gente. A gente tem o compromisso de querer estar com vocês. Por quê? Porque a gente quer falar. A gente quer falar. Na verdade, eu queria, assim, xingar. Quem primeiro? Ai, não pode. Não pode? Não. Mas tá vendo? Fala da vida. O quem primeiro é porque, assim, tá ruim pra vocês? Tá ruim pra mim, gente. A gente fica escutando o que todo mundo tá fazendo com o nosso dinheiro, o que os outros países estão fazendo com os outros países. Essa invasão, né, muçulmana em outros lugares. O quanto eu vou ficando nervosa. Te senti bem triste, né? Essas últimas semanas. Aonde o ser humano deu errado, Lídia? Ai, na falta de limites, não foi? Não foi quando começou a ter falta de limite? Hoje Não, gente, como que alguém pode julgar o outro porque o outro nasceu judeu? Nossa, isso é tão cruel, E há né? quanto tempo é assim? É muito Simplesmente porque ele é judeu, ele não merece viver. Isso me irrita, isso me dói. Eu tenho vergonha. É desumano, mas Eu isso tenho nem humano vergonha. é. Isso não é humano. Mas eu tenho vergonha. Isso é Peço desumano. publicamente desculpas à comunidade judaica, porque eu tenho vergonha. É. Eu tenho vergonha de onde o nosso país foi parar. Sabe, Renata, hoje eu dei uma entrevista para a equipe do Amaury Júnior, para a Daniela, com a diretora Janaína, com o Cássio, foi um pessoal muito bacana hoje. E eu estava comentando como a Hebe, gente, é por isso que eu gosto tanto dela, né? Da Hebe, eu falo no presente. Como ela foi inclusiva Claro, ela foi gente. a vida inteira. Ela foi gente. E ela falava com todo mundo porque ela tinha essa autoridade. Ela tinha esse E lugar. você, eu não sei se você lembra como eu lembro, que eu não lembro da palavra preconceito. Eu acho que não, ela não tinha Não, isso. mas o mundo não tinha tanta essa coisa de Esse preconceito. mimimi é de agora. É de agora, não é? É. Isso que você está falando, assim, eu lembro, gente, eu vi semana passada, que eu sempre falo da Roberta Close, ela nem sabe que eu existo. Mas eu lembro muito, a primeira vez que eu ouvi a palavra, gente, eu sei que nós estamos falando de religião, mas eu queria falar uma coisa aqui, porque eu também fui entrevistada por uma moça que eu gosto muito, que é trans, que eu também nem percebia, que ela é da Rede TV, eu não percebi isso, olha que engraçado, porque eu não olho isso. Entende? Será que você entende o que eu estou falando? Sabe o que você está falando? É assim. Que eu gosto de ser humano. Você que está aí do outro lado. Quando você está grávida, você só encontra grávida na rua. Quando você quebra o braço, tá de tipo gesso, você só encontra gente quebrada. Você assim, encontra no restaurante, no shopping, no elevador. Quando você não está grávida, quando você não está de braço quebrado, você não passa. Você não está com aquele filtro. Como a gente não tem o filtro do racismo, você não tem o filtro. Aquele é trans. Aquele é... Você sai com o dermato, a dermato fica olhando assim, ela fez botox, aquela fez não sei o que, o outro não sei o que. Você sai com o cabeleireiro fala assim, nossa, aquele alongamento tá horrível. Eu nem vi que aquilo era um alongamento. Exatamente isso que eu queria falar. Como você não tem o filtro do preconceito, você não vê, nem passa. Não. Eu não ligo pra carro. Eu não ligo pra carro. Então eu ando na rua, eu não tô nem aí pro carro. Eu sou igual. Você viu o carro do fulano? Eu não, que carro? Sabe a Sandra, minha amiga, sabe o que ela fala pra mim? Hum. Lídia, se parar uma carroça, você sobe, né? Eu subo. Eu subo. Gente, eu já subi em carro que não era meu. Eu também. Pegar filho na escola, todo mundo tem aquele mesmo carro preto, aquelas Hilux, meus filhos todos.
Uma vez eu cheguei a abrir a porta, entrar no carro, olhar pro motorista e falei, o que você tá fazendo aqui? Esse é o meu. Eu falei, como assim? Mas o meu tava nessa vaga. Eu disse, não, o seu motorista é o da frente. Eu, desculpa. E pá, porta, eu mudei de carro. Eu falei, você mudou de carro? Porque era um carro preto. Eu não ligo. Como a gente não tem filtro, a gente não vê. E como a gente não vê, a gente não discrimina. É isso. E eu queria te contar exatamente isso. Eu demorei um tempão. Quando a Hebe levava a Roberta Close no programa dela, eu achava aquela mulher uma das mulheres mais lindas do Brasil. E ela veio, acho que semana passada, pro Rio. Linda, montada. Veio pro Aquele Rio. cabelo, Não. aquela pele, o make, a unha, o E olhar. ninguém criticava. E a Hebe apresentou ela no programa, era uma moça trans. Teve já entrevistas com ela, sei lá em que ano, e ela falou, não, quer detalhe? Vai no médico, pergunta pro médico. Eu não vou expor isso aqui no programa. Chique, né? Linda. Chique. Linda. Chique. Por que fazem disso uma coisa horrível, uma coisa de exposição? Pra quê? Moça fina veio com o marido da Suíça. Teve um jantar no Rio semana passada. Elegante. A Hebe apresentava tudo isso elegante. Recebia as pessoas elegantemente. Porque não tem o filtro. Então, mas pra quê? Agora, Mas, gente, colônia judaica maravilhosa. Adoro trabalhar com judeu. Amo. Aliás, Fica a amo minha qualquer referência. religião. Não, eles são especiais, é um povo sofrido, é um povo unido, é um povo que mantém. Né? Um compra do outro, um ajuda o outro. Não, eles mantêm um senso de comunidade. Tem palavra. Gente, Agora é difícil isso, eu tenho vergonha. Alheia, né? Vergonha alheia, né? Eu tenho vergonha. Eu me envergonho por onde o país foi parar. Agora, mas o mundo também tá feio, hein? Tá o horrível. mundo tá horroroso, gente. Não tá ficando só no Brasil. Eu acho que o preconceito tá em todos os lugares. É muito feio, muito feio. E a gente vai vendo as notícias, eu queria deixar um beijo. Ela nem sabe que eu existo. Mentira, ela sabe que eu existo. Mônica Salgado. Os seus vídeos eles são fantásticos, eu adoro ela. Adoro! Um bem pro meu coração. Vou marcar um arroba aqui. Falei de você, porque quem não segue ainda, siga. Aquele jornal que ela fala, né? O necessário. Gente, como é importante alguém falar o básico. Corajosa, Mônica. O Você óbvio. É muito... Gente, ela é muito... Ela fala o que a gente tem vontade de falar. E ela constrói o pensamento, né? Ela é igual você. Não, é maravilhosa. Eu amo. Parabéns, viu, Mônica? Eu amo. Sou sua admiradora. Por mais Mônica. Porque ela fala. E ela fala com calma, tipo, vocês viram que o fulano fez aquilo? Fez. Ela explica, né? Não é o pior. E o outro fez aquilo, e eu queria só falar daquilo, mas não dá. São tantos absurdos. Gente, o Papa morreu. Aí a Dilma disse que ele era um homem religioso. Gente... Speechless, ficamos em silêncio. Um minuto de silêncio. Nossa, é muito triste, né, gente? Pensar... Ele foi um homem religioso. Aí a comitiva que vai para... Um avião cheio. Não. Continua. Aí tem gente que já voltou e os nossos... A gente vai ser cancelada. Mas tá ficando feio pra eles, né? Não. Já está, né? Não fica feio pra eles. Fica. Não, O mundo sabe tá vendo Não. como foi uma farsa, uma grande farsa. Eles são uma fica farsa. feio. Não fica feio. Não. Porque a métrica deles é diferente da nossa. Não, Renata, eu acho que a farsa já apareceu, né? Mas ainda tem muita gente que diz que tá tudo bem. Não. Os Correios quebrando pra mandar a verba pra uma turnê Nossa, do... Não fala, sabe por quê? Ó, Não fala. Depois eu te não conto tem mais por quê. liberdade. Não fala, A gente não tem mais liberdade. Depois eu te explico por quê. Então, porque gente, aconteceu comigo. Então, mas aí o que a gente faz? A gente assiste. Mas você não vai poder falar. A gente assiste. A gente está vivendo a maior ditadura de todos os tempos e censura. Vamos mudar de assunto. Eu vou te segurar. Depois eu te explico por quê. Então, aí a semana passada, a gente vai vendo o que vai acontecendo.
aí toma Nexium, Omeprazol. Mas você não pode ficar assim por causa da política do país. Mas não é só a política do país, Você é todo tá o ficando- entorno. Eu sei, mas você tá Aí a ficando gente- muito qualquer deprimida. pessoa que Você tem também fome. aí tá ficando, não tá? Aí a pessoa que tem dívida vai perder o passaporte. Pois é. E quem matou. Posso falar uma coisa pra você? Pode. Eu quero realmente conversar com algum senador e deputados. Eu acho que é isso a gente pode fazer. Gente, presidiário não pode votar. Quem matou não pode votar. Não tem Então, coisa direito. vamos pedir para os nossos deputados. Não, é falido isso. Porque eles recebem mais do que o salário mínimo, todo mês. Como o assim? auxílio prisão é maior que o salário mínimo. Mas eles não. Eles têm mais direitos que a gente. Mas Eles têm nutricionista. Eu sei, Eles mas são não pode. balanceada. Mas não pode. A gente precisa tirar o direito de quem tirou vidas. Gente, a gente precisa fazer isso. E eles não podem votar. Enquanto pessoas assim, que não têm discernimento para saber o que. Assim, se nós, população, tivermos nossas armas tiradas e eles podem ficar armados, isso é uma coisa muito séria, gente, que eu estou pedindo para a muito população. sério. É tudo muito sério. Mas isso a gente pode falar. Ele perdeu o direito de ir e vir, mas ele pode ter o direito de... Não pode ter o direito de votar. Não pode. Isso é uma coisa que a gente pode Mas pedir. o adolescente, ele tem o direito de fazer transição de sexo pago por nós. Não, então, isso é uma coisa que quem paga E se imposto. ele fizer algo errado, ele não pode ser preso. Mas isso é outra coisa. Eu não acho que o dinheiro de imposto tem que pagar uma opção sexual de uma pessoa particular. Entendeu? Então, mas aí você cai num outro lugar. Qual é? Porque a agenda do governo e desses militantes que gritam é essa. Mas não é minha. Mas Eu aceito que meu eles foram dinheiro. eleitos. Mas quem paga. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Eu não sei por quem, mas eles foram eleitos. Mas eu não quero. Eu não quero pagar essas Então, mas separações. aí tem que votar melhor. Então, por O isso. povo tem que votar melhor. Então, mas isso a gente pode ajudar. A gente tem que votar melhor. Então, isso a gente pode ajudar. A gente eu tem que acho- votar melhor, porque é triste. Eu fico triste. Então, Eu vou ficando triste. Eu vou ficando triste. então Porque eu não vejo luz no fim do túnel. não, cortaram a luz. você tem que ligar essa Não, luz. cortaram a luz. Não, mas você tem que ligar essa Aliás, luz. vocês viram o apagão hoje, gente? Portugal e Os Espanha, né? aeroportos de Portugal e Espanha no escuro. Aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Será? Olha pra isso. Então. Coincidência não é. Não é. A Chagrazinha, que é aquela vidente, ela falou. E Ela falou, vai ter um apagão na Europa. E vocês não vão entender. E vão parar os voos. Então, mas aí você não acha que tem a ver com aquele fator? Ah, então Sim. tem? Hum. Aí a gente finge paisagem, olha pro lado. Então, Aí como é que você mantém um bom humor? e sabe o que eu achei bacana? Tem um partido em Portugal que chama Partido Chega. Sigam, é muito bacana. E aí a Jovem Pan lançou o Chega. aqui. Chega, é. Então, achei tão interessante, sabe? Chega. Porque chega, Gente, não dá, não tem nem argumento. Mas, Falta assim, adjetivo. não fiquem mornos. Chega de gente morna. São os isentões que deixaram a gente onde a gente tá. Exatamente. Os isentões deveriam pagar toda essa conta, sabia? E os isentões e quem votou nesse partido Quem está elegeu isso que tá aí. destruindo. Já estamos na casa dos bilhões. Vocês deviam pagar essa conta. Então, eu quero ver a hora que o dinheiro acabar. E aí? aí que o crime está tomando conta de tudo, né? Já está tomando. São vidas que estão sendo... Muita gente morrendo, muita gente morrendo. Não, gente, É mais que uma guerra, viu, gente? É mais que uma o Brasil guerra. mata. Muito. É muito triste. Mas eu não Aí quero eu que não você consigo fique... ficar feliz. Eu não consigo ficar feliz. Eu vou ficando nesse lugar de entristecida porque eu tenho um neto. Que país a gente vai deixar pra quem tá vindo? Mas você... Que país a gente vai Mas se deixar? você ficar triste, todo mundo como a gente, que tem voz, ficar triste, como é que faz? Como faz? Gente... Voz fônica. Não, então. É, tá difícil. Mas... E a gente ainda tem esse momento aqui de sentar e conversar com você que tá aí do outro lado. E a minha indignação, outro dia eu postei, eu falei, se ela não for sua, seu problema é moral. O seu problema, se você não tá indignado, Nossa, é moral. isso é muito É falta de sério. valor. É falta de... Dignidade. Não.
é moral. É moral. Eu tive educação moral e cívica na escola. Não é fazer porque o outro está vendo, é fazer o correto quando ninguém está vendo. As pessoas não têm esse freio. Não têm esse freio. E eu vou me indignando. Outro dia eu escrevi: a humanidade deu errado em algum lugar. Ou eu dormi em algum lugar e acordei hoje, porque eu não vi chegar, chegou muito rápido. Chegou muito rápido. Uma cartilha de como você andar com droga, ser premiada. Nossa. É um livro premiado. Não fique em lugar onde o policial possa te ver, não saia com volumes pequenos, embrulhados, separados. E quando você for buscar sua droga, vá direto para casa. Isso ser um livro premiado pelo governo, como um livro que tem que ser... Não, Lídia. É muita distorção. A história do poste fazendo xixi no cachorro é isso. A gente faz o quê? Olha, tem aquela juíza, né, que o marido foi assassinado e ele, na verdade, saiu no Rio de Janeiro. Ela foi com o carro blindado, tal, com o motorista dela, que é regra, né? E o marido foi buscar um carro na casa dos pais. Você viu essa história, né? Uhum. E no final ele sai do carro para ser ele alvejado para salvar a vida dela. E diz que esse marido dela, que era um policial, na verdade eles se conheceram, provavelmente em alguma operação, diz que ele sempre falava para ela, vou responder o que você falou, enquanto pessoas da família, de autoridades não morrerem, nada vai mudar no Brasil. Mas isso não vai acontecer. Você já viu alguém do Supremo Tribunal em algum lugar comum? Não, mas eu não... Não tem como. Ele não vai chegar neles, Lídia. Não, mas eu não quero falar deles, porque, como eu te disse, eu tenho medo de retaliação. Não vai chegar em ninguém. Não quero falar deles absolutamente. Mas o que eu quero te falar é que a droga é algo que destrói famílias. Sim. Então, essa cartilha que ia ser premiada, né? Enquanto as drogas não afetarem pessoas, autoridades e pessoas que podem mexer nas leis, seja em qualquer país, tá? O Canadá, que também era um país que eu gostaria de morar, sabe, gente? Hoje em dia não quero mais. Não afetarem filhos de professores que são muito responsáveis por drogas. Essas pessoas que fazem esses livros, essas cartilhas. Eu não tenho quem abre porta das escolas, né? Eu não tenho esse pensamento, não. Porque, assim, tem que afetar. Essa turma, ela é articulada e ela não chegou ontem. Mas vai. Ela não chegou ontem. Renata, a droga, você tem ela de chega... gente dentro de todos os órgãos, dando cobertura, assinando e validando tudo isso, se não tivesse, não teria esse rombo. Não, eu sei. O rombo só agora é de previdência. Mas eu sei. Se não tivesse gente em todo lugar que acoberta e que acolhe, que recebe para manter isso desse jeito, não chegava. Mas eu sei. Mas sabe por quê? Porque a gente fala assim, vamos fazer um movimento de direita, que não necessariamente é pró-Bolsonaro. Não estou falando de Lula e Bolsonaro. Sim. Eu estou falando de valor, né? Quando a gente faz um movimento desse de valor, a gente lota. Mas o que eu estou te falando... Mas não tem voz mais. Mas você... Tá tudo tomado. Você entende bem de Cracolândia. Você... Eu passei lá dentro muito tempo. Você... Se você não entende, eu não fui usuária não, tá? Eu entendo porque... Ajudou. Eu ajudei em um lugar que cuidava de crianças, na Alameda Cleveland, 484. A gente estava assim, a 100 metros de onde era o fluxo por muitos anos. Então eu tive um trabalho ali por 10 anos. Então eu conheci da realidade da Cracolândia por viver ali. E não era uma coisa que eu falei outro dia, não é uma coisa assim, você manda o dinheiro. Não, eu ia. Eu nunca trabalhei tanto quanto no começo da pandemia. E ver o que a droga faz com as famílias, com as pessoas. É isso que eu tô falando. É cruel, por quê? Porque a pessoa perde o valor. Ela perde tudo, até perder a dignidade. Mas até chegar ao ponto de perder a dignidade, ela perde todos os critérios. Então, por isso que vai indo para um lugar, andar ali onde era o fluxo e todos ficavam, era como andar no umbral.
é uma pessoa que você tem com paixão, mas ela já não fala por ela, porque ela perdeu tudo. Então a dignidade, o respeito, o amor próprio, o que você quiser colocar de adjetivo, foi embora. E ter um governo Que apoia isso. isso, seja premiando uma cartilha, seja Fechando o morro que ninguém pode entrar. fechando o morro, seja Auxílio preso maior que o salário mínimo. romantizando favelas, protegendo criminosos do tráfico. Gente, nada mais é, nada menos é que querer que o seu filho se drogue. Querer que seu filho se drogue é querer acabar e destruir com uma população inteira. Então o Thriller do Michael Jackson, eu já vi aquilo quando eu, pouquíssimas vezes, descia no Réveillon do Rio de Janeiro. Eu sou muito sensível, muito sensível. Desesperador. É desesperador. Eu falava, eu quero subir, eu preciso subir. Porque eu me sentia no Thriller do Michael Jackson, aquelas pessoas... É muito triste. Sabe qual é a regra 00? Traficante não usa droga. Eu sei. O traficante não usa droga. Mas, Ele não usa, porque ele sabe o risco que é. eu sei, mas, o que eu estava querendo te falar é que nenhum deles, não quero dar nomes aqui, seja de autoridade ou dessas pessoas que mexem com isso, não quero nomenclatura, porque vou falar novamente. Eu sou uma mulher muito inteligente e, portanto, eu tenho medo. Sim, Não sou burra, tenho medo. E o medo me mantém viva. claro. E um dia vai chegar na família deles. E somente neste dia eles vão entender o que eles causam. Entende? Eu acho que não vai não. Vai, Renata. Eles não têm a noção do outro. O outro não existe. Eu passei por algumas situações na vida e eu falava com minha terapeuta, ela falava assim, mas ele vai olhar, ele vai sentir isso, porque ela vai ver aquilo. Ela falou, não vai. Porque são psicopatas, né? Não tem o seu valor. Psicopatas, pode Se ser. não tem o seu valor, ele não é medido na mesma régua que eu. Bom. Porque a maioria é psicopata, né, também. Por que tem que ser do Aliás, a maioria dos políticos, na minha opinião, são psicopatas. Tem que sabia? ter algum desvio. Achar que o dele hoje é mais importante que o todo amanhã. Sim. Que ele vai passar. Nossa. Ele vai passar. Mas será que a população não enxerga? Não. Por isso que eu tô triste. E professores? Eles são convictos de que eles estão fazendo certo. Você Certo? viu aquele vídeo que tem um garoto gravou, o professor falando? Porque o meu pai é um homem de bem. Ele falou, o que é um homem de bem? Não, porque o meu pai não é ladrão. Ele disse, mas o ladrão é uma profissão. Ele sai pra trabalhar, ele sai pra roubar. Sério? Um professor falando isso. Ele também tem filhos, ele também volta pra casa. Mas a profissão dele é ser ladrão. É tirar do outro que trabalhou para ter. Tá. Aí você quer o quê de um professor que fala isso dentro da sala? Então. E o aluno gravou. Então, você sabe que O aluno gravou. por isso que tiraram os celulares das escolas, eu fiquei um pouco Porque eles preocupada. podem falar o que eles quiserem. Por que não tira o celular da cadeia? Então, e por que que... Por que não tira o celular? Por que não põe câmera o nos... único nos- lugar... Por que não põe câmera nos agentes Sim. penitenciários? É o único lugar que tem sinal. Incrível, né? E funciona. E por que não põe câmera nos agentes penitenciários? E por que não põe... Por que o uniforme do penitenciário não tem câmera? Por que é o uniforme do policial que tem câmera? Gente, eu sou absolutamente contra. Mas tem alguma coisa de errado. Aí eu vou ficando triste. Vamos falar de outra coisa? Vamos. A gente tá pesado, tá? A gente tá em abril. É porque a gente tá pensativa. E a gente tá em abril. Ainda Mas já faz aconteceu parte. muita coisa esse ano, não aconteceu? Mas eu te perguntei, né? Eu falei, o ano já tá acabando, porque eu tô exausta. Ela também. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Galera. Eu tô falando Mas a quaresma foi pesada, né, gente? Morreu até o Papa, né, gente? Não, foi pesado. Você já assistiu aquele filme Dois Papas? O dia que um cara que faz uma missa às 4 da manhã foi criticado. Ai, que absurdo. Tão E sabe bonitinho. como começou isso? Ele falou, eu quero orar. E ele pediu permissão se ele podia transmitir. Ele não fez para ter seguidor.
Eu sei. Ele falou, ninguém vai acordar esse horário. Eu vou fazer porque eu quero Aí o orar. Posso transmitir? Pode. Aí incomodou. Incomodou aquele padre que eu chamo de lazarento. Não. Eu não gosto. Indivíduo. Eu não gosto daquele padre. Agora, Eu sou super católica. gente, aonde? Responde pra mim, gente, deixa escrito aqui pra mim. Aonde um cara que vai fazer oração às 4 da manhã incomoda? Incomoda os demônios. Não, amor. Como que incomoda alguém que está orando às 4 da manhã? Amiga, levanta quem quer. Incomoda. Liga o celular quem quer. Aí eu adoro ele falando. Ele- Você que tá aí acha que vai orar deitado? Você vai orar montinha? Não! Eu adoro! Agora, gente, é sério. Quando que um movimento que vai fazer oração? Não sabe. Oração é você com Deus. É porque eles têm ideia do que é o poder de mobilizar Claro, todo mundo. sim. Que seria tão bom, né? O mobilizar. Semana passada, você viu onde eu fui? Não. Eu fui na USP porque tem um grupo, que eu não vou lembrar o nome agora, Ai, eu mandei pra que você. tava fazendo Oração dentro da USP, né? oração dentro da USP. Eu Eu fui pra lá. sem querer eu te mandei, você Você viu? me mandou. Eu Nossa, fui- a gente tem uma coisa, né? Dá até medo. Gente! Eu fui orar. Eu tenho 26 anos, 28, 29, 30 de formada. Eu tenho 30 anos de formada. Que legal, Aí eu Renato! falei, eu vou voltar. É uma... lá. Olha uma luz no fim do túnel. Você falou que apagaram. Aí Não eu apagou, não. Eu voltei. Gente, é lindo cantar todos os louvores, porque ele vive. E é por ele que eu tô gastando a minha vida. Porque se não for por ele, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ai, que legal. Se você não pode falar de Deus pra alguém perto de você que você quer muito, fala pra Deus dessa pessoa. Incomoda Deus com essa pessoa, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Sou testemunha disso. E qualquer problema que você tenha, a solução está a 30 centímetros. 40. É a distância do teu joelho no chão. Ah, que bonito. Vai falar com quem pode resolver. Se você quiser chorar, chora pra ele. Chora em silêncio. Ele vai ver. A sinceridade do teu coração, ele vai ver. Ai, eu acredito muito nisso. Ele pode. Ele pode. Davi, quando matou Golias, sabe o que Davi estava indo fazer? Davi era o pequenininho que saía de casa e levava comida para os irmãos que estavam no exército. Na verdade, ele era o precursor do iFood. Davi saía de casa com a mochilinha. Imagina ele com a mochilinha. Eu não sabia. Ele era o primeiro iFood, porque ele estava levando a comida para os irmãos. Eu não sabia que ele fazia isso. Ele saiu para levar comida para os irmãos. Aí ele chegou lá e falou, quem é aquele? Não, é ele. Quando você vê um problema, Deus te mostra uma oportunidade. Sabe o que o Davi pensou? O tamanho da cabeça dele. É mais fácil de eu acertar. Ele precisou de uma pedra para derrubar o gigante. E ele só saiu de casa para entregar comida. Deus faz milagres num dia comum. É num dia comum. E Deus não precisa de nada. De nada. Se você não tiver nada, você está vivo. Você já tem o que ele precisa. E ele pode mudar a tua vida. Só ele pode. Eu acredito que esse país, essa civilização que a gente está, essa humanidade que está vivendo, desumana, só ele pode. É porque tá feio mesmo. Só ele pode. E eu acho que não falta muito para ele voltar, não. Olha, porque tá... Eu creio. Tá difícil. Eu creio. Não falta muito. E é num dia comum. É num dia qualquer. E ele não precisa de nada para o milagre acontecer. Eu tenho várias passagens na minha vida que foram por minutos que a vida mudou. Muito. Minutos. Ele não precisa nem de uma hora. Ele precisa de minutos para
coisas aonde Ele quer. Deus é poderoso. E nada é maior do que o amor dele. Se você tem filho, no meu caso, se eu tenho neto, né? Você entregar o seu filho para morrer por alguém que você não conhece? Ah, amigo, eu não. Eu sou muito choca, os meus são meus. Ele deu o único filho dele para morrer por você, para morrer por mim. Aí teve um vídeo que um cara, um ator, ele postou: ele morreu, ele não fez nada. Não, meu amor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Lídia. E o mais incrível, assim, são 2025 anos que está aí. A Bíblia é o melhor livro que existe. A história está viva. Isso é tão impactante e ninguém consegue explicar. Se existe alguma coisa que importa, quem consegue explicar isso? Ninguém explica. Né? E como foi escrito tudo aquilo? Tem algumas teorias, né? Eu fiz escola católica, colégio Pio XII, a vida inteira, com freiras. Minha vida é baseada na religião católica. Você fez teologia. A Renata é uma estudiosa sempre, a vida inteira. Tem uma família católica. E você segue duas religiões, na verdade. Eu sou evangélica, eu sigo a Bíblia, eu estou na igreja Pura Fé, Bispo Bruno, pastora Bispo Vanessa, adoro. Mas você adora o Frei Gilson. Adoro o Frei Gilson. E respeito os judeus. Super. Então, olha que legal. Super. Então, gente. isso é ser uma Tem pessoa. Respeito. Então, mas isso é democracia. Isso é respeito. Isso é a verdade, né? Então, isso é ser uma pessoa de verdade. Então, quando a gente respeita todas as religiões, quando a gente respeita o ser humano, quando você tem respeito por todo mundo, quando você aceita todo mundo como ele é. A única coisa que não pode acontecer é quando a pessoa quer ser o que é, te agredindo, te violando. Se você aceita o outro como o outro é, você é de direita. Porque se você for de esquerda, você já não aceita, você só aceita o seu. É verdade, é exatamente isso. E esse é o verdadeiro preconceito. Não. Né? Como você define quem é de direita e quem é de esquerda? Não estou falando dos extremos, tá, gente? Vamos pôr no meio? Como que você separa quem é de direita e quem é de esquerda? Nossa, adorei a tua definição. Se você é de direita, você aceita o outro. Você conversa. Agora, se você é de esquerda, até um menino que foi lá limpar a escola foi quase banido da escola. Não pode. Tem que ser imunda, suja, como eles querem. Porque se não for como eles querem... você não está respeitando a sujeira dele que invadiu o seu espaço que era limpo. Quer dizer, é uma inversão, né? Então, tudo que eles dizem que a gente é porque eles são. Gente, é muito... Aí eu vou ficando raiva. Eu acho que todo mundo deveria, inclusive, abrir... Vamos abrir sempre o programa explicando a definição? Gente, todo mundo deveria ajudar com isso. É verdade, cara. Então, como você define quem é direita e quem é esquerda? E agora, eu acho... Assim, vai ficando insustentável. Mas, Renata, vamos começar a dar dica, por exemplo. Eu assisti A Paixão de Cristo, eu amei. 2 papas, eu gostei muito. Você viu Conclave? Não, você mandou assistir. Eu vou assistir, tá, gente? Essa semana eu assisti Conclave. Turma, vai ver Conclave. Eu acho que filme é uma coisa muito boa pra gente falar pras pessoas. E todo tipo, porque ajuda, gente. É importante ver bons filmes. Conclave. E aí você fica pensando, gente, ele era candidato a papa e teve um filho. Não vou dar spoiler. Mas vai ver. E eu acho que o mundo de hoje tá como tá, e eu tô triste porque porque hoje a gente tem um celular. Antigamente a gente só tinha Jornal Nacional. Isso é sério, né? E só tinha alguns jornais papéis, né? A gente tinha só Jornal Nacional. A vida mudou de lugar. Quando eu prestei vestibular, o vestibular saía um dia antes no jornal, colado na parede do cursinho. Eu também. Todo mundo sabia, porque estava na parede do cursinho. Hoje os meus filhos receberam as notícias de cada escola pelo celular dele. Eles me contaram quando eles estavam afim. A vida foi para um outro lugar. Agora, eu fiz a cagada que eu fiz, desculpa o palavrão, né? A merda que eu fiz na vida. Quem estava junto viu. Quem não estava, hoje o que cada um fizer está gravado. Porque todo mundo tem no fim do braço um celular.
Nossa, graças a Deus, Renata, no meu tempo de balada, não tinha aquele startup, sabe? Ninguém viu. Nossa, graças. Né, o tijolão que não tinha câmera. Então, assim, se não tivesse uma câmera fotográfica ou uma filmadora, ninguém filmava. Uma filmadora, uma câmera fotográfica com 1000 lentes, não existia registro. Hoje é eterno. Até para os políticos que é triste, é eterno, porque alguém vai resgatar alguma coisa que ele falou há 20 anos atrás. Sim, que aliás tem uns vídeos ótimos por aí, então, até sobre leis. Então, mas aí assim, o que hoje o cara diz que não pode, lá atrás ele estava brigando para que pudesse. Pois é, né? Aí hoje quem briga que não pode, É. A internet é cruel, porque lá atrás ela tem memória. Ela tem memória. Às vezes é bom. Agora, a vida mudou. A vida mudou muito. Eu fico bem chateada com essas coisas. Vamos parar de ficar chateada, que a gente precisa Eu preciso te contar uma coisa. O mundo precisa de pessoas como você. Gente, eu ganhei um presente. Porque eu não consegui estar. Eu vou mostrar. Foi, ela faltou no meu evento. Aí quem ficou triste fui eu. Ó. Olha que eu ganhei. Olha que eu ganhei. Você gostou da cor? Eu amo. Eu acertei? Eu amo aquilo. Comigo com os meus olhos. É. Agora, quem foi que fez? Eu vou mostrar. Quem fez? Essa empresa... Pode contar, Lídia, vai. Essa empresa é de Minas Gerais. É o Rafael e o Thomas. Esses meninos, gente, eles colocam a mão na massa. Eles têm uma empresa maravilhosa, é uma fábrica, é bem handmade. E eles são muito preocupados com o material. Então, com o couro, com a ferragem e com o preparo da equipe deles. Olha o acabamento, Renata. Tá lindo, hein? Eles são maravilhoso. Gente, eles são meticulosos, sabe? Eles são preocupados com a perfeição, eles são preocupados com o acabamento, eles são preocupados com o atendimento, eles são muito, muito bons. Aí, a Gigi Monteiro trouxe esses meninos para mim, ela já usa o produto deles há algum tempo. Olha que graça que eles fizeram, olha. Olha que graça. Fizeram todo um preparo do material, sabe? Dentro vem, aí eles explicam o produto, a collab com a Hebe, muito bacana, como tratar o seu couro. E aí eles foram lá no acervo, no Museu Acervo Hebe Camargo, escolheram a primeira de algumas. E, gente, se vocês irem por dentro, como cabe celular, carteira... essa história de gosto pequenininha, gente, não limite, dá. né? Você vai viajar, você precisa de alguma coisa maior. Até a partezinha interna, assim, sabe? Eu Eles amei. pensaram pra caber. É muito legal, muito legal. Eu vejo com marrom, que marrom tá na moda. Adoro. Você viu que tá escrito Hebe, né? Eu vi. É, bonitinho. Hebe com a estrelinha. Obrigada, viu, Rafael e Thomas. Gente, e a é empresa maravilhoso. chama Rafael Thomas Oficial. Podem procurar e logo mais já vai estar no site deles. Viu? Não, eu amei. E a gente lançou semana passada. E eu não fui. Ela Mas... também é assim de... Não deu, gente, não deu. Bienal. Não deu. E posso dizer, a gente trabalha muito, a gente faz muito e a gente não se privilegia, né? E apesar de ter uma agenda assim que eu faço um tanto de coisa, eu falei, não, eu quero me cuidar. Então eu vou contar. Eu fiz um laser que eu fiquei destruída, atropelada. Você viu a foto? Não, tá ótimo. O atropelamento durou 48 horas. Não, tá ótimo. Mas depois o resultado é maravilhoso. Então, assim, tire um tempo para cuidar de você. Tire um tempo para você, ela vai se esconder. Para de correr atrás de fazer tudo que todo mundo quer. E olha para você. Seja egoísta. Você tem que voltar na Nutri? Tem. Você tem que voltar na Giné? Tem. Você tem que voltar na endócrino? Tem. Você tem que dormir? Tem. Você tem que comer direito. O presidiário faz 5 refeições por dia, balanceado por Nutri. A gente não consegue fazer 3, porque eu saio correndo. Eles também. E a gente tá num horário fora do nosso horário, porque a gente tem que sair correndo. Temos 3 eventos. Então, assim, aí eu fui me privilegiar. Isso é só segunda-feira. Só, tá começando. Lógico que nós duas temos pânico, gente. É óbvio. A gente... Você vai ser ansiosa? Não, claro que não, gente, imagina. Você buzinou no trânsito? Não, claro que não. Aí, então, assim, agora eu ando me policiando, porque se eu tenho que andar com meu neto, eu não posso buzinar, tenho que ter paciência.
Aí eu ponho o sapo cururu tocar no carro. Aí outro dia eu entrei, ele não tava começando a tocar sapo cururu, eu ri sozinha. Porque senão a gente fica louca, né? A gente tem que abstrair. Toma, branco que tem menos caloria. Tá bom. Uma taça pra você uma garrafa. Ela vai me... Gente, até o final do ano ela me põe nos eixos. É verdade. Aí a gente vai indo por esse lado. Então assim, eu não fui. E aí não passei o fim de semana com os amigos, não fiz um monte de coisa, porque eu fui me cuidar, porque eu quero estar bem. O Dia das Mães tá chegando, eu quero estar com a filha. Então, pra ir bem, não é precise e terás. É plante e colherás. Não é o quê? Não é precise e terás. É plante e colherás. Vamos fechar assim? Vamos. Porque às vezes a gente acha que como a gente vai precisar, a gente vai ter. Não, mas, não vai ter. Mas posso te falar, nem sempre a gente recebe só o que a gente merece. Às vezes a gente recebe um monte de ingratidão, né? Toda ingratidão, você tem que olhar para ela como lição. Senão você fica só com a dor. Se você ficar com o aprendizado, você saiu ganhando. Vamos fechar com isso então. Não Tá é? bom. Tá. Que vale o aprendizado. Gruda no aprendizado. Tá Entrega pro outro o que é do outro. Tá. Traição, devolve pro outro o que é do outro. Fica com o aprendizado. Mas posso falar? Já deu de aprendizado, tá? Ai, gente, eu também tô evoluída. Boa noite pra você que tá aí. Obrigada pra quem assistiu Tô aí. super legal de aprendizado, gente. Já deu. Né? Já deu, chega. Já deu, gente. Beijo, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Foi bom.